E aí, galera da Peixão TV, muito bom dia para todo mundo. Vamos falar bastante sobre o Santos Futebol Clube nesse conteúdo. Mas antes eu queria pedir para que você deixe seu like, se inscreva no canal, tá? Bora falar bastante do Santos. Agora, nova era aqui na Peixão TV. Bastante conteúdo para vocês todos os dias e uma cobertura especial do Santos Futebol Clube, tá? Vamos falar desse esquema do 3-5-2 do Juan Pablo Vojvoda, que é uma coisa que tem sido treinada, né, no CT Pelé. E o Vojvoda fez questão da contratação de mais um zagueiro, né, do caso do Alexis Duarte, porque ele quer implantar esse esquema no Santos. O Vojvoda entende que o Santos, para poder funcionar direitinho, precisa necessariamente que o Neymar funcione, que o Neymar consiga fazer gols, que ele esteja perto do gol. Então, para isso, né, o Juan Pablo Vojvoda testará no Santos um esquema com 3 zagueiros. A contratação do Alexis Duarte e também a contratação do Adonis Frias, que é um zagueiro, né, de imposição física, um zagueiro maior, zagueiro justamente para fazer essa função de líbero, o Luan Pérez pela esquerda e o Alexis Duarte pela direita. Tá? A intenção é poder colocar o Santos numa posição defensivamente muito confortável, tá? E do meio para frente liberar os jogadores que têm talento e o Neymar fazer dupla de ataque com ou Lautaro Dias ou o Tiquinho Soares, tá? Eu acho que vai ser o Lautaro Dias, porque é um jogador de mais mobilidade do que o Tiquinho, né? E numa dupla, quando você joga com a dupla de ataque, você precisa de jogadores com mobilidade, né? Embora o Tiquinho faça melhor ali o pivô. Primeiro que a situação do Santos no campeonato, ela é complicada, mas ela é possível de escapar. Né? O Santos precisa de 7 vitórias, né? Para poder, digamos assim, né? 7 vitórias, 8 vitórias, para poder escapar do rebaixamento e fazer 45 pontos. Faltam 45 pontos, faltam 23 para que o Santos consiga. Mas aí faltam 23 para o Vitória com um jogo a mais, né? Faltam mais pontos pro time do Fortaleza, né? Faltam mais de 25 pontos pro time do Fortaleza e Juventude faltam 24 pontos. Só que todos esses times aí têm um jogo a mais do que o Santos, né? Acho que o Juventude talvez tenha a mesma quantidade de jogos, mas o Juventude pega o Palmeiras no Allianz Parque num desses jogos aí. Então, assim, há possibilidades. Você precisa de 8 vitórias, né, para poder escapar, ou 7 vitórias e 2 empates. Os outros 8 jogos pode perder, porque o Santos ainda tem 17 partidas. Dá para chegar? Dá. Contratou para isso? Contratou bons jogadores, na minha opinião. O Adonis Frias é bom zagueiro. Lembro dele na época do Defensa e Justiça, campeão da Copa Sul-Americana de 2020. O Alex Duarte estava na data FIFA, participou da classificação do Paraguai para a Copa do Mundo depois de... Né, o Paraguai foi para a Copa de 2010 e não foi para a Copa de 14, nem de 18, e nem de 22, né, e volta agora em 2026, depois de 16 anos. Então, assim, eu acredito muito que o Santos possa escapar dessa situação, mas aí o treinador tem que saber usar as peças, né? Acho que o 4-3-3 é uma ideia falida no Santos. Não tem como jogar no 4-3-3 mais. Você jogar com você jogar com o Guilherme pela esquerda aberto realmente não tá sendo uma boa, não tá rolando. Então eu prefiro que o Santos jogue num 3-5-2. Numa linha de 3 zagueiros com Duarte, Frias e Luan Pérez, Mike pela direita. Acho que ele vai usar, o Ilharão tá 100%, mas acho que ele vai usar, né, o Rincon, não sei se está machucado, né, mas ele tem bastante tempo para o jogo, que saiu sentindo no último jogo, mas talvez Rincon, Zé Rafael, Vitor Hugo e pela esquerda Souza ou Barreal, que aí eu acho que serão jogadores mais, né, de apoio, na frente Neymar e Lautaro, Neymar e Tiquinho. Se o Vojvoda escalar esse time, eu tenho certeza que dos
faltam 17 jogos, né? Então faltam aí cerca de 51 pontos, 50 pontos para poder disputar. Consegui 24, consegui 50% de aproveitamento. Dá para conseguir, tá? Dessas 7 vitórias que o Santos tem que fazer, o Santos joga 8 jogos em casa ainda, né? Só para a gente passar aqui para vocês. O Santos joga em casa contra a equipe do São Paulo, contra o Vitória, contra o Grêmio, contra o Corinthians, contra o Fortaleza, contra o Mirassol, contra o Sport, contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras. Na verdade, o Santos tem 9 jogos em casa no campeonato ainda, dos 17. Se o Santos vencer 7 e empatar 2, o Santos não cai, faz 45 pontos, né? Porque 21, 23, com 22, 45. Só que o Santos pode beliscar alguns pontos fora de casa. Por exemplo, dá para beliscar contra o Atlético Mineiro lá. Eu acho que tem que ir um empate. Mesmo que o Santos volte para a zona de rebaixamento na próxima rodada, embora o Juventude pegue o Flamengo, né? Precisa vencer o Juventude. E o Fortaleza joga com o Fortaleza joga com o Vitória. Eles vão se matar ali, né? Ou Vitória ganha e realmente já afunda o Fortaleza, ou Fortaleza ganha, revive um pouquinho no campeonato e o Vitória não passa o Santos. Então, ou o empate aí, com o empate do Santos, o Santos não teria problema ainda com a zona de rebaixamento. É jogar com os pontos. Mas o empate seria muito bom, porque aí seria o segundo jogo sem perder, com tranquilidade e tal, para depois o Vojvoda pensar, né, mais para frente o que vai acontecer. Mas eu acredito muito nisso. Porque com o esquema de 3 zagueiros, com o Mike apoiando aqui, com o Souza ou o Barreal apoiando do outro lado. Nesse primeiro momento, o Vitor Hugo fazendo esse touro campista pela meia, com 2 volantes marcadores, Rincon e Zé Rafael, você dá uma tranquilizada no time. O Atlético do Sampaoli vai jogar para cima, vai dar espaço, isso é importante, tá? Vai dar espaço. E aí o Neymar para brilhar lá. E aí eu acho que o Neymar jogando de segundo atacante, cara, foi incrível contra o Fluminense, quando ele foi pro ataque pela ponta esquerda, a quantidade de jogadas que ele consegue produzir é um negócio inacreditável. O Neymar de segundo atacante, o Neymar jogando de atacante, assim, é inacreditável, sabe? É o que ele consegue fazer. Então, é esse o esquema de 3 zagueiros, deve ser o esquema do Santos até o fim do campeonato. O que a gente precisa torcer é que o Santos não perca pro Atlético, independentemente se voltar para a zona, se não voltar, é não perder pro Atlético Mineiro. Se isso acontecer, aquele 0x0 maroto, acredito que o Santos nem volte para a zona pelos jogos, mas se acontecer, com certeza o Santos vai ter um bom futuro no campeonato, porque aí já dá tranquilidade, você coloca 2 jogadores, você tem o São Paulo na próxima rodada, que é o jogo em casa, aí é clássico, aí é tudo ou nada, e aí é ganhar e realmente escapar. E se o Santos ganhar o jogo do Atlético, o Santos passa o próprio Atlético, né? E pode passar também o Grêmio na rodada, pode passar, não sei se o Inter, não sei se é Grenal, mas pode passar. Enfim, as possibilidades estão aí. E, gente, em relação a 2023, o Santos tem mais pontos do que tinha em 2023. O Santos tem mais time do que tinha em 2023. O camisa 10 era o Soteldo, hoje é o Neymar. Ninguém esperava que o Soteldo, por exemplo, fosse nas últimas 17 rodadas fazer 10 gols, por exemplo. Pode ser que o Neymar faça. Pode ser que ele pegue a bola, coloque debaixo do braço e faça. Então, assim, acredito que pode ser uma boa possibilidade. O Santos fez um bom segundo tempo contra o Fluminense. O time mostrou evolução. E o Fluminense é o time que ganhou da Inter de Milão. Enfim, é muito melhor que o Vasco, por exemplo. E o time contra o Vasco era uma bagunça. Sobre o Neymar ir ou não para a Copa do Mundo, primeiro que o Neymar ele é muito melhor do que todos que estão ali. Ir para esse jogo mostraria apenas do Neymar se ele tá ou não no radar, né? Mas ele tá no radar porque ele estava na pré-lista de convocados, né? Então, assim, ele tá no radar. O que o Neymar tem que fazer é mostrar números pro Ancelotti. Então, assim, até pro Santista, né? Pelo amor de Deus, mostrar número pro Carlo Ancelotti. O que ele precisa fazer para mostrar número pro Carlo Ancelotti? Gol, assistência. O Neymar até vinha, né? Até o jogo contra o Juventude, de uma boa sequência. Tinha feito 3 gols nos últimos 5 jogos. É isso que o Neymar tem que fazer.
O que ele fez contra o Flamengo, o que ele fez contra o Juventude. É bem provável que faça, né? Porque contra o Vasco ele não jogou bem como ninguém, contra o Bahia ele não jogou e contra o Fluminense ele até jogou razoavelmente bem no segundo tempo. Então é números. Eu acho que com esse esquema o Vojvoda vai conseguir fazer isso acontecer. E números. Números, sequência e números. Se o Neymar fizer aí até o fim do ano 6 gols e der 4 assistências, participar de 10 gols em 17 jogos, muito provavelmente ele vai estar na lista do ano que vem. Provavelmente não no Santos, tá? Acho muito difícil ele renovar o contrato. Né? Acredito que não vai, eu vou, mas eu volto e fico um pouquinho. Provavelmente nos Estados Unidos ou num Cruzeiro da vida. Mas para jogar uma Libertadores e mostrar para o Ancelotti que está ali, para jogar a Copa do Mundo, né? E coisa que o Santos não vai conseguir oferecer para ele. Né? Então, sim, gente, inclusive o Neymar sairá do Santos no fim do ano, tá? E aproveitem aí os últimos 17 jogos. Mas eu acredito que pode ser a chance dele para a Copa do Mundo. Valeu? Se inscreve no canal aí. Não assista a Globo, é importante não assistir a Rede Globo. E vamos juntos.